Para variar, a bola de cristal do professor Walter Mairovich estava correta, 4-0. O Supremo Tribunal Federal decide manter Bolsonaro preso. Unanimidade na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para avaliar a decisão do relator Alexandre de Moraes. Não foi novidade, tanto para o professor Mairovich quanto para os demais que já participaram aqui do nosso All News. Tudo o que aconteceu nos últimos dias confirmava de que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal iria continuar com a prisão preventiva do ex-presidente da República. Eu queria muito ouvir o professor Walter Mairovich a respeito dessa unanimidade e o que significa isso daqui para frente. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue com a análise do professor Mairovich no YouTube. Vai lá, UOL no YouTube. Vamos lá, professor. Unanimidade, conforme o senhor mesmo já tinha dito aqui. E agora, quais são as chances de Bolsonaro? Talvez essa prisão dele, ela já seja emendada na prisão da condenação dele pela tentativa de golpe? Talvez aconteça isso? Abre seu microfone, Mairovich, está fechado, professor. Ele estava aguardando a entrevista. Agora foi. Bom, Fabiola, como eu disse, as medidas cautelares são provisórias. Então, o que vai acontecer? A partir do momento do trânsito em julgado, vai valer o quê? A prisão definitiva. Não vai mais se estar em sede de provisoriedade, mas sim em sede de decisão definitiva, de início de um outro processo, que é o processo de execução da pena. E nesse processo de execução da pena vai se discutir não mais a condenação, se foi justa ou se foi injusta, se a pena foi adequada ou não foi adequada, mas vai se discutir o quê? Eventuais benefícios, e se vai discutir aquilo que se deve separar, ou seja, a expiação da pena da culpabilidade. Então vai ser cuidada a expiação, o cumprimento da pena. E aí vem as questões, em que local, e como o professor Miguel Reale mencionou, e se o Bolsonaro for interditado, ficar clara a insanidade dele? Bom, se ele for interditado, evidentemente que nós nos livramos de qualquer possibilidade dele virar presidente da República, né? Com relação à pena, então se transforma, se ele ficar insano, se transforma a pena em medida de segurança. E aí vai ter sempre um risco, porque a medida de segurança ela por tempo indeterminado, mas ela se levanta a qualquer momento em que aquele que foi sancionado se apresenta em condições. Quer dizer, melhorou, ficou bom, cessa a medida de segurança. Então, sai do manicômio judiciário. Mas isso são simplesmente hipóteses. O importante de tudo isso, e para quem ainda não teve olhos para ver e perceber, é o seguinte: juridicamente, tecnicamente, o Segura Bolsonaro... o Mairovich, só está voltando agora para a TV, e já que é um ponto importante, vamos começar por aí. Estamos de volta aqui com o nosso All News, professor Walter Mairovich, analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal e o futuro de Jair Bolsonaro, se a prisão que ele está agora preventiva vai emendar com a condenação que ele recebeu no Supremo Tribunal Federal em relação à tentativa de golpe. E o senhor falava sobre o ponto mais importante. Vamos a ele. Olha, o ponto importante é como se a gente pensar em termos de defesa técnica do Bolsonaro diante dessa situação que já se define com relação à prisão preventiva, a iminência do trânsito em julgado, de tudo isso, qual é a situação jurídica? O que os defensores técnicos poderão fazer? Eu acho que eles se encontram numa missão impossível. E o que resta ao Bolsonaro, e que a gente acabou de assistir o senador falar, o que resta ao Bolsonaro a não ser, atenção,
a não ser o esperneio. Um esperneio que é feito por uma pessoa que é amoral. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é imoral, eu vou além, ele é amoral, basta o que ele fez na pandemia. E mais, ele é um mitômano. Então, resumindo, só lhe resta o esperneio. Olha, professor Walter, Exato. dentro dessa perspectiva do exercício do jus esperneandi, o Alexandre de Moraes indeferiu, na manhã de sábado, o pedido de prisão domiciliar humanitária. Considerou que a prisão preventiva tornou prejudicada essa petição da defesa. A defesa voltou à carga, está alegando agora, à luz de um novo laudo médico que atestaria o efeito de remédios que levou a esse hipotético surto do Bolsonaro no final de semana, o ataque dele, o atentado contra a tornozeleira. Os advogados estão reiterando o pedido. O senhor, como ex-juiz, o que faria numa situação assim? Considera prejudicado, uma vez que o próprio mandado de prisão preventiva já inclui assistência médica 24 horas, autorização para que os médicos entrem ali na Polícia Federal tantas vezes quantas julguem necessárias. Fato de que a sede da Polícia Federal está mais próxima do hospital onde o Bolsonaro costuma se socorrer, mais próximo até do que a casa dele, ficou mais perto agora o Bolsonaro do hospital. À luz desses detalhes todos, o senhor indeferiria o pedido de prisão domiciliar humanitária? Ou consideraria a hipótese de convocar peritos independentes, de pedir ali uma junta médica para analisar o estado de saúde do Bolsonaro? Bom, Josias, vou jogar aqui a minha experiência de vara das execuções criminais e de corregedor de presídios e de inúmeros casos muito semelhantes. Mas vou também levar o dardo mais adiante e mergulhar naquilo que as Nações Unidas chamam de regras mínimas para o tratamento penitenciário. E a regra primeira é que o preso não deve sofrer um extra além do que foi sancionado. Então, se um preso tem problemas de saúde e o estabelecimento não tiver os recursos necessários a lhe garantir uma saúde boa, a lhe garantir cuidados médicos, evidentemente, se esse presídio é inadequado. Então, existe a questão humanitária de modo a que aquele que está custodiado não sofra uma pena extra, vamos chamar assim, uma sanção extra. Por isso é que, uma vez resolvido que ele faz jus a um tratamento humanitário, esse é o ponto. Agora tem que se verificar, Josias, para esse tratamento humanitário, qual é o local adequado, o lugar adequado. Se não é a Papuda, qual é o lugar adequado? Parece, e o Moraes, a respeito disso, disse que a carceragem lá da Polícia Federal, com essa autorização para médicos terem acesso 24 horas. Então, é uma medida humanitária que ele entendeu adequada neste momento. O que se vai verificar depois? Depois se vai verificar qual é a condição dele, Bolsonaro, e qual é as medidas humanitárias de saúde seriam necessárias. E, evidentemente, se fazer uma perícia para verificar, porque o Bolsonaro é um mitômano, como você encapsulou bem o senador com a tua pergunta, Josias, essa contradição que é evidente,
a situação real do Bolsonaro. O que ele está fazendo? Ora ele está bem, ora não está, ora ele tem condições, como disse o senador, para ser presidente da República. Bom, exageros à parte, que foi o que aconteceu, mas há necessidade do quê? De uma verificação objetiva. Qual é o estado de saúde, para que se cumpra o quê? O direito internacional, uma regra internacional, que diz que a pena imposta não pode ultrapassar limites e colocar em risco a saúde, a segurança do custodiado, porque isso seria um extra da pena, seria pena mais isso. E, evidentemente, isso contraria o direito internacional. E Josias, no nosso chat, fala, é curioso, e o Brasil não parou, né? Porque falava, o que vai acontecer quando o Bolsonaro for preso? Bolsonaro foi preso no sábado, agora acaba de ser confirmada a manutenção da prisão preventiva dele. E como a gente estava ouvindo aqui o professor Mairovich, isso pode, com certeza, emendar com a condenação dele no Supremo Tribunal Federal. Qual é o futuro de Jair Bolsonaro, Josias? Como é que você analisa a situação desse personagem político no nosso país? O Jair Bolsonaro está excluído das urnas, Fabiola. A chance dele retornar às urnas é inexistente hoje, porque ainda que se aprovasse o que parece improvável, uma anistia no Congresso, essa anistia seria derrubada no Supremo Tribunal Federal. Então, ele não estará nas urnas. Ele teria a possibilidade, ele poderia tentar manter vivo o movimento que ele inaugurou lá atrás, em 2018, que se convencionou chamar de bolsonarismo. Para isso, ele precisaria escolher um candidato que fosse viável, um candidato com chances de vitória ou de ser competitivo na disputa contra o Lula em 2026. Ele reluta em fazer isso, porque ele está numa situação tão precária que na cabeça dele, que é uma cabeça complicada, ele imagina que transferindo o seu legado hoje, ele passará a ser automaticamente ignorado. Ainda há os líderes do Centrão, os governadores de direita, estão a cortejá-lo atrás do apoio dele para 2026. Se ele transfere o seu legado agora, ele automaticamente passará a ser ignorado. Então, esse é o receio dele. E, de resto, há uma alma personalista enterrada dentro do Bolsonaro. E ele costuma, sempre foi assim, em todos os seus movimentos, ele privilegia a família. Então, a impressão dos líderes que cortejam o Bolsonaro é de que ele pode transferir o que restou do seu butim de votos, pode transferir ou tentar transferir para um familiar, que já foi o Eduardo Bolsonaro, hoje é o Flávio Bolsonaro, amanhã pode vir a ser a Michele Bolsonaro. Então ele está numa corda bamba, Fabiola, derretendo criminalmente, a caminho do regime fechado, já está em prisão provisória e será trancado em termos definitivos, e pode obter, no máximo, o que o Centrão está oferecendo a ele é uma redução das penas, que pode significar ele está hoje condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, poderia reduzir isso com progressão de regime para alguma coisa próxima de 2 anos e pouco de cana em regime fechado, né? Isso é o que ele pode almejar em termos criminais. Em termos políticos, ele conspira contra si mesmo ao retardar a transferência do seu legado. Ele teria agora que participar efetivamente de uma negociação que mantivesse vivo o bolsonarismo por meio da presença de um representante competitivo nas eleições de 2026, mas ele conspira contra esse propósito. Ele, hoje, personalista, como sempre foi, segura ou retém a sua decisão e ameaça transferir o seu legado para um familiar, Fabiola. E essa é a dificuldade diante das atrapalhadas dos familiares, né, Josias? Até tem uma coluna da Mônica Bergamo falando disso. Tarcísio de Freitas acabou se dando bem. Você também citou mais cedo isso, porque ele falou da prisão do Bolsonaro, mas depois da tornozeleira não mais, né? Tarcísio se fortalece diante desse cenário?
A minha impressão é que a dúvida, Fabiola, acaba por retardar também a definição do Tarcísio. O Tarcísio gostaria, né, e está aí quase que mendigando o apoio do Bolsonaro. Ocorre que o Tarcísio, diferentemente dos familiares do Bolsonaro, ele tem um prazo fatal, que é o final de março. No dia 1º de abril, se for de fato candidato à presidência, o Tarcísio precisa se desvincular do governo de São Paulo, precisa abandonar a poltrona de governador, e ele tem hoje uma reeleição em São Paulo tida como provável, ele tem mais chances de vitória em São Paulo, e aí tentaria a sorte das urnas numa disputa federal contra o Lula. Se ele não tem o apoio claro, nítido do Bolsonaro desde logo, ele precisaria ter um movimento aí, uma sinalização antes do Natal, fica difícil para ele desembarcar do cargo de governador para uma aventura nacional sem ter isso que ele considera essencial, que é o apoio do Bolsonaro. Muitos questionam até, porque o Bolsonaro, o prestígio dele junto ao eleitorado, as pesquisas mostram, cadente, ele ainda tem ali alguma coisa em torno de 20% de votos, né? Ou, se fosse ele o candidato, teria mais, mas para transferir votos está ali em torno dos 20%, né? Imagina-se que um projeto conservador que não chutasse o Bolsonaro, mas que se construísse à margem dele, teria chance de êxito contra o Lula, porque ainda é muito pujante junto ao eleitorado o antipetismo, né? Mas a direita parece ter medo de lançar um projeto sem o aval do Bolsonaro. E aí fica mais difícil a situação do Tarcísio, Fabiola. Se não tiver o apoio do Bolsonaro, ele já impôs essa condição, só se lançará se tiver o apoio nítido do Bolsonaro, sem os torpedos disparados pelos filhos. E essa é uma equação muito difícil de ser alcançada, Fabiola. 11h53, vamos a mais um intervalo para quem está nos acompanhando na TV, e eu quero muito ouvir do professor Walter Mairovich se há alguma possibilidade de uma revisão criminal, se todo esse caso do Bolsonaro pode voltar a ser analisado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos ao intervalo e a gente segue pelo YouTube. Para quem está conosco na TV, vai lá para o YouTube. Vamos lá, professor Mairovich, qual é o futuro jurídico? Há uma possibilidade de uma revisão criminal? Em tese, ele pode apresentar, mas a revisão criminal ela é condicionada, está lá na lei. Então, o primeiro ponto para que haja uma possibilidade de revisão criminal é o surgimento de um fato novo, um fato inédito, que não foi apreciado. Por exemplo, vamos imaginar num caso de um homicídio. De repente, a que foi apontada como vítima aparece viva. Então, fato novo, fato não examinado porque era desconhecido, fato inédito. Tem algum? Me parece que nenhum. Está tudo bem comprovado no processo e não tem nenhum fato novo que poderá surgir. Me parece que não. Então, por aí não dá. Outro fato que cabe, outro requisito para a revisão criminal é a prescrição. Tem prescrição? Não tem prescrição. Não tem a prescrição, e agora vai entrar a prescrição da execução penal, não está nada prescrito ainda, a pena vai começar agora. Com relação à prescrição retroativa, tal, isso já foi até analisado e não. Com relação a nulidades, que seria outra colocação, não vai se abrir oportunidade para se voltar tudo, isso é da competência de primeiro grau e etc, etc. Não, nulidades também não apreciadas no acordo, e todas as nulidades que foram levantadas foram apreciadas. Então, de 1 a 10, qual é a chance de uma revisão criminal para o Bolsonaro, pró-Bolsonaro, é 0. 0, tá aí. Professor Walter Mairovich, quero muito te agradecer
por estar conosco aqui nessa jornada. Tem sido muito, muito importante a sua presença aqui conosco. A gente aprende demais. Vai. Fabiola, eu estava esquecendo de uma coisa que o professor Miguel Reale falou. É, a possibilidade de 3 dias de trabalho abater um dia de pena. O Bolsonaro, que sofre de laborfobia, não é, Josias? Ele nunca gostou de trabalhar, né? É um laborfóbico de carteirinha, né? Mas tem essa possibilidade de 3 para 1. Mas dependendo do estabelecimento onde ele estiver, se não tiver como ele trabalhar, ele tem, segundo jurisprudência do Supremo, o direito de abater, porque cabe ao Estado fornecer aí o necessário para ele trabalhar. Então ele pode continuar laborfóbico, mas dependendo do lugar ele vai contar os 3 dias de trabalho para 1. E outro é a leitura, um incentivo à leitura. Então também a cada 3 dias por uma vai dar o quê? A leitura de 3 dias vai abater um dia de pena, mas aí tem a questão: basta ler ou tem que compreender? Tem que compreender, aí o Bolsonaro não vai abater nada, porque ele vai ler sem compreender. Ô, professor Mairovich, eu já ia me despedir, mas só rapidamente queria muito te ouvir sobre essa situação do Alexandre Ramagem, né? Como é que o senhor vê a situação dele, né? O deputado federal disse que está contando com o apoio do governo Trump para permanecer nos Estados Unidos. Ele disse que se sente seguro agora que está fora do Brasil. Numa live com o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que também é foragido da justiça, a Ramagem declarou: é lógico que eu não ia ficar no Brasil, com as minhas filhas me vendo ser preso, sem ter cometido nenhum tipo de crime e sofrendo diante de uma ditadura. Então ele vai para os Estados Unidos. Ele fugiu, é isso, professor Mairovich? É exatamente isso. É um exemplo claro que ele fugiu. Para quê? Para que fugiu da pena que foi imposta e para não, evidentemente, não cumpri-la. Mas agora, qual é os mecanismos? Essa colocação que foi feita, que ele tem a proteção do presidente dos Estados Unidos, tal. Ora, será que eles vão fazer do direito internacional a primeira vítima? Por quê? O que existe? Existe um tratado bilateral Brasil-Estados Unidos, aliás, antigo. Não consigo precisar agora a data, mas já tem mais de 15 anos. O quê? Estabelecendo esse tipo de cooperação. E um presidente norte-americano pode romper um tratado, assim, sem mais nem menos, pode rescindir esse tratado. Bom, pode tentar rescindir. Mas e se não rescindir, o que o Brasil tem, além do pedido de extradição? Vai fazer a extradição e vai reclamar na justiça, evidentemente, o não cumprimento desses acordos bilaterais. Lembrando que a extradição tem tudo a ver com a justiça, não tem pouco a ver com o presidente chefe do executivo. Em outros países da Europa, tal, a última palavra cabe ao chefe de Estado. Então, mas na legislação americana, o que tem isso? Vai ter o que? Parecer do Conselho de Estado, do Conselho de Justiça, mas vai ter sempre o caminho judicial, a manifestação do judiciário. E o Trump poderá se complicar sempre, porque tudo isso, em tese eu estou falando, tudo isso, esse descumprimento, essa arbitrariedade, essas ilegalidades, pode gerar para ele um impeachment, isso em tese.